Olá a todos, meu nome é Gabriel Macedo, atualmente eu sou chefe da Unidade de Imunologia de Transplantes e Medicina Personalizada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também atuo como coordenador do Laboratório de Genética e Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento. Nos próximos 20 minutos, a ideia é a gente dar um panorama geral sobre a interpretação dos resultados de testes moleculares realizados por sequenciamento de nova geração. Eu dividi essa apresentação em 4 principais tópicos. A gente vai falar inicialmente sobre o processo de classificação de variantes germinativas, de variantes somáticas, que ferramentas a gente pode utilizar e pode nos auxiliar nessa interpretação, e, por fim, trazer alguns desafios, né, da sobreposição que pode acontecer entre esses dois tipos de variantes quando a gente faz um teste no tecido neoplasma. Então, aqui eu trouxe um passo a passo, né, de um sequenciamento de nova geração, lá desde a preparação da amostra, preparo de bibliotecas, sequenciamento e toda a parte, todo o pipeline de análise de bioinformática. E o final, obviamente, é a interpretação detalhada das variantes que foram identificadas naquela amostra. Quando a gente pensa em interpretação de variantes, a gente precisa pensar em 2 tipos de interpretações, tá? A interpretação biológica. Então, será que aquela mutação, aquela variante identificada naquele gene leva a uma perda de função de um gene supressor de tumor? Ou será que aquela variante identificada causa um ganho de função naquele oncogene? Então, isso é uma coisa, a interpretação biológica de uma variante. E o segundo tipo de interpretação seria uma interpretação clínica. Qual é o impacto no manejo, no risco de câncer ou no uso de uma determinada droga para aquele paciente, para aquele tumor com aquela alteração molecular. Então, isso seria o segundo tipo de interpretação, interpretação clínica, que a gente vai abordar também aqui nessa aula. E a gente sabe, né, essa interpretação correta, tanto biológica quanto clínica, ela é fundamental e ela é uma condição para uma medicina de precisão efetiva e de sucesso. Tá? Mas o que a gente está buscando num teste molecular? Então, primeiro a gente precisa definir, né, esses 2 tipos de variantes, né? O que é uma variante germinativa? É uma variante que é herdada, que está presente em todas as células daquele indivíduo. Né? A avaliação dessas alterações germinativas pode ser feita em DNA extraído de sangue, saliva ou outros tecidos. E, historicamente, os testes germinativos têm sido utilizados para a identificação de indivíduos com risco hereditário de câncer. Mais recentemente, na verdade, o primeiro exemplo que a gente tem é de 2014, algumas mutações herdadas, como aquelas dos genes BRCA1 e BRCA2, além de indicarem risco de câncer, também podem ser preditivas de resposta a tratamento. A segunda classe de variantes são as chamadas variantes somáticas, elas são adquiridas, né, estão exclusivamente identificadas no tecido tumoral, podem ser detectadas também no plasma, né, por exemplo, daquele DNA que vem do tumor, o Circulating Tumor DNA, a partir de testes de biópsia líquida. E também essas variantes somáticas, historicamente, têm sido utilizadas para identificação de alvos terapêuticos para definições de tratamento. Então, são biomarcadores preditivos de resposta a tratamento. E a interpretação clínica e biológica de um teste germinativo e de um teste somático é realizado de forma distinta, é isso que eu quero mostrar daqui para frente. Então, a primeira vez que se definiu, né, que se publicou diretrizes, guidelines para classificação e interpretação de variantes de sequências germinativas, foi nessa publicação de 2015, uma iniciativa da Associação de Patologia Molecular e da American College of Medical Genetics, em que cada variante identificada de um teste germinativo precisa, então, ser classificada em uma dessas 5 categorias de acordo com a sua probabilidade de patogenicidade. Então, aquelas variantes benignas ou provavelmente benignas, que não têm relevância clínica, a maioria são polimórficas, os laboratórios nem laudam essas variantes. Aquelas variantes, né, de classe 3, né, que a gente chama de variante de significado incerto, ou VUS, que não podem ser utilizadas para decisões médicas, não isoladamente, elas precisam ser monitoradas, porque elas podem mudar de classificação ao longo da evolução do conhecimento. E nesse outro extremo, a gente tem aquelas variantes provavelmente patogênicas e patogênicas que têm relevância clínica, precisam ser laudadas e vão impactar diretamente no manejo e no tratamento do paciente. Tá? Como é que a gente faz essa classificação? Na verdade, a gente combina diferentes critérios, a gente acumula evidência sobre aquela variante
e de acordo com essas combinações de evidências, a gente consegue colocar em uma dessas 5 categorias. Quais são essas evidências, né? Evidências populacionais, evidências computacionais, evidências de estudos in vitro ou in vivo acerca daquela mutação, dados clínicos, como, por exemplo, análise de segregação, uma determinada família com uma condição genética, a variante segrega junto com a doença ou não, isso pode ser uma evidência importante no processo de classificação, e alguns outros parâmetros que também vão auxiliar nesse processo. Cada critério tem um peso, então, por exemplo, um estudo funcional bem estabelecido, e aí depois a gente vai entrar no mérito do que seria um estudo funcional bem estabelecido, que mostra que a variante não tem um efeito deletério na função da proteína, isso seria uma evidência forte de benignidade, tá? Então, um critério forte para colocar essa variante na classe das benignas. A ausência em bancos de dados populacionais, então, por exemplo, eu vou para um ESAC, um genoma, essa variante nunca foi identificada na população geral, na população saudável, isso seria um critério moderado de patogenicidade. E, por fim, o tipo de mutação, né? É uma mutação que vai levar uma perda de função, uma mutação de sítio de splice em sítio canônico, uma mutação nonsense, ou ainda uma frame shift, né, em um gene supressor de tumor, isso seria um critério forte de patogenicidade. Mas a gente sabe que essas diretrizes de 2015 têm alguns gargalos, né, tem algumas deficiências, e baseado nessas deficiências que em 2017, um outro grupo, então, publicou uma nova diretriz, uma nova maneira de interpretar variantes germinativas, chamada de Sherlock, tá? Que tentou refinar esses critérios propostos pela CEMIGEN em 2015. Né? Então, ele aliou essas 33 regras, esses 33 critérios propostos em 2015 e criou mais 108 refinamentos bem específicos para melhorar a especificidade e a subjetividade dessas classificações. Então, o principal argumento dessa nova diretriz é: os critérios de 2015 têm uma baixa especificidade e, muitas vezes, as interpretações dos critérios são subjetivas. Tá? Essa ferramenta, ela validou mais de 40 mil variantes germinativas. E, de novo, os critérios são basicamente os mesmos, né? Então, dados populacionais, estudos funcionais, estudos clínicos, evidências in silico, e essa é a tabela que a gente pode usar para pontuar os diferentes critérios. É uma tabela grande, tem, na verdade, 141 campos. Obviamente, no dia a dia, a gente não vai conseguir preencher esses 141 campos, mas quanto mais critérios, mais indícios a gente tem sobre aquela variante, mais acurado vai ser esse processo. Então, aqui só para dar um exemplo para vocês, né, de uma melhora dessa subjetividade, em relação a estudo funcional, o que no guideline de 2015 diz é que estudos funcionais bem estabelecidos in vitro, in vivo, suportando um efeito danoso no gene ou em seus produtos, né, na proteína. Então, olhem o que acontece com esse novo critério, com esse novo guideline de 2017. Então, não basta dizer que tem um estudo funcional. Que tipo de estudo funcional? Um estudo funcional bem conduzido, e o que esse estudo funcional buscou avaliar? Tem impacto? Não tem. E qual é o grau de evidência desse impacto? É forte, é fraco, é conflitante ou inadequado? Então, dependendo desses critérios, eu vou dar mais ou menos pontos para o estudo funcional. Então, se for um critério forte, essa variante vai pontuar 2,5, por exemplo. Se for um critério fraco, essa variante só vai acumular 1 ponto. Tá? Então, eu trouxe um exemplo prático. Essa é uma variante license, né, em BRCA1. Se a gente vai para o ClinVar, que é o principal banco de dados de variantes germinativas, ela está descrita como uma variante de significado incerto. Aí eu vou para a literatura para buscar evidências para tentar melhorar essa classificação e entender se realmente ela é uma variante de significado incerto. Então, a gente vai para a literatura e encontra esse estudo, um estudo de 2018, publicado na Nature, em que se fez CRISPR, né, edição genômica, para as principais variantes do BRCA1. E aí, quando a gente vai olhar lá para o códon 1686, a gente percebe que essa troca, né, esse C para T, causa uma deficiência na função da proteína, uma deficiência
na recombinação homóloga, que é a principal função de BRCA1. Tá? Isso é uma evidência forte, é um estudo bem conduzido, e a gente não tem dúvida que existe um efeito deletério dessa variante. Então, ela acumularia 2,5 pontos apenas com o estudo funcional. Eu vou para os bancos de dados populacionais, eu vejo que essa variante nunca foi descrita. Mais um ponto em relação à patogenicidade. E eu encontro dois case reports mostrando pacientes com câncer de mama ou câncer de ovário que têm essa mutação. Mais um ponto. Então, aqui eu já chego com 4,5 pontos para essa variante. E eu preciso de 4 pontos para colocar ela como provavelmente patogênica. Então, com essas evidências coletadas, incluindo esse estudo funcional, essa variante deixaria de ser uma variante de significado incerto e seria classificada, então, como uma provavelmente patogênica. Então, isso esses aspectos que eu estou mostrando estão muito relacionados com uma interpretação biológica dessas variantes, mas a gente precisa pensar na interpretação clínica. Né? Será que aquela variante naquele gene tem repercussão clínica? Então, aqui eu trouxe um exemplo ainda em câncer de ovário, né? Vejam só, a gente tem 2 genes diferentes, então, digamos que o laboratório identificou uma variante patogênica em PALB2, a gente sabe que PALB2 aumenta o risco para câncer de ovário, mas não existe nenhuma evidência específica para manejar uma paciente, né, para reduzir o seu risco baseado no resultado de variante patogênica em PALB2. Agora, para um outro gene que a gente sabe que também está associado a risco de câncer de ovário, que é o RAD51C, para esse gene, variantes patogênicas sim vão impactar em medidas de redução de risco, vão impactar no manejo do paciente. Então, uma coisa é a classificação biológica dessas variantes naquelas 5 categorias, outra coisa é se essa variante, se esse resultado vai ter um impacto em medidas de manejo para aquela paciente. Mas como que eu interpreto as variantes somáticas? Até agora eu falei das variantes germinativas, né? Esses 2 guidelines que eu mostrei para vocês, o ACMG 2015 e o Sherlock 2017, são utilizados exclusivamente para a classificação de variantes germinativas. Não podem ser utilizados para variantes somáticas. Nesse intuito, em 2017 também tem essa publicação, é uma junção de várias sociedades, né? O CAP, a ASCO e a Associação de Patologia Molecular, tentando lançar diretrizes para a classificação dessas variantes. Não só diretrizes da classificação, mas também anotação, interpretação e aspectos relacionados ao laudo, ao report. E a motivação dessa publicação se deve principalmente a discrepâncias que eles observaram entre laboratórios que realizavam testes no tumor. Então, vejam só, eu selecionei 2. Eles perguntaram para esses laboratórios, por exemplo, em quantas classes as variantes somáticas eram classificadas. E percebam que quase 40% dos laboratórios usavam 5 categorias, como nos testes germinativos. Tá? Perguntaram também se os laboratórios laudavam regiões gênicas ou variantes que não preenchiam os controles de qualidade mínimo para reporte de uma alteração. E, surpreendentemente, a maioria dos laboratórios reportava, mesmo quando essas variantes não passavam nos controles de qualidade, e alguns laboratórios, na verdade, 30%, às vezes, decidia reportar e às vezes não. Então, isso preocupou várias sociedades que estão tentando regulamentar a parte de teste no tumor. Então, o que a gente sabe hoje, qual é a diretriz? Então, as variantes somáticas, elas podem ser classificadas em 4 camadas, né, 4 tiers. Né, o tier 1 seriam aquelas variantes somáticas com forte significado clínico, né, então existe, por exemplo, uma droga aprovada para aquela variante naquele tumor, né, ou ainda estudos robustos, né, guidelines profissionais demonstrando que aquelas variantes têm significado diagnóstico ou prognóstico. O Tier 2, ou a camada 2, nível 2 de evidência, são aquelas variantes com potencial significado clínico. Então, aquela variante que eu identifiquei naquele paciente com câncer coloretal, por exemplo, para câncer coloretal eu não tenho evidência de impacto dela na resposta a tratamento, mas para aquela mesma variante existe uma droga aprovada para um melanoma, por exemplo, um outro tipo de tumor. Então, isso seria um Tier 2, uma variante com potencial significado clínico. E alguns estudos pré-clínicos ou relatos de caso, mas não existe um consenso acerca daquela variante. O Tier 3 seriam aquelas variantes de significado clínico incerto, seriam as VUS, mais ou menos, do teste germinativo, né? Variantes que têm frequência alélica baixa na população geral,
e não tem publicação ainda definindo o impacto delas na carcinogênese. Então, essas 3 categorias, Tier 1, 2 e 3, elas precisam aparecer nos laudos de testes moleculares no tumor. E o Tier 4 seriam aquelas variantes benignas ou provavelmente benignas e que não precisam ser laudadas. Algumas ferramentas que podem nos ajudar na interpretação dos testes no tecido tumoral, testes no tumor, testes genômicos, né? Essa foi uma iniciativa muito interessante em 2020, né, que culminou na publicação desse estudo na Nature Genetics. O que eles tentaram nessa publicação foi harmonizar, eles perceberam que os 6 principais bancos de dados de variantes somáticas muitas vezes não concordavam nas classificações, nesses tiers para as variantes somáticas. Então, esse banco de dados harmonizou quase 20 mil variantes diferentes, é uma ferramenta de livre acesso, aqui está a interface da web. Aqui eu peguei um exemplo, eu coloquei a mutação, busquei por EGFR T790M, uma mutação bem conhecida, né, associada à progressão da doença depois do uso de inibidor de tirosina quinase de primeira e segunda geração, e aqui claramente nível de evidência máxima na A, como uma variante, né, uma alteração somática e de sensibilidade a esse inibidor de terceira geração em câncer de pulmão de não pequenas células. Uma outra ferramenta também muito interessante é essa ferramenta do Memorial, conhecida como OncoKB. É uma ferramenta que tem mais de 5 mil alterações depositadas, e em vários níveis a gente pode buscar se essa alteração tem impacto terapêutico, diagnóstico, prognóstico, né? E mostra, então, não só a relevância do ponto de vista biológico das variantes somáticas também, mas também a relevância clínica. Como nesse exemplo aqui, eu procurei essa variante, né? A troca de uma histidina por uma treonina no códon 1686 de BRCA1, aparece como uma mutação de perda de função, nível máximo de evidência, e aqui, né, vejam aqui nível 1, vários estudos clínicos, né, aqui tem as citações, mostrando que essa variante, então, confere sensibilidade a diferentes inibidores de PARP, não só em câncer de ovário, mas também em câncer de próstata. A gente não pode esquecer dos estudos clínicos, também são ferramentas muito importantes e que podem nos ajudar na interpretação dos testes somáticos. Então, aqui, por exemplo, o estudo clínico publicado no New England, que aprovou o alpelisib, um inibidor de tirosina quinase de PI3K, para tumores de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, e se a gente vai para o estudo clínico, a gente vê que as mutações que foram testadas são mutações hotspot, nesses exons aqui, 7, 9, 20, do GNP e K3CA, e nessa análise de subgrupo ainda eles mostram quais são as mutações com maior evidência de efeito benéfico, né, de resposta ao uso desse tratamento. Então, a gente não pode esquecer que o estudo clínico é uma ferramenta importante e que pode nos ajudar na interpretação dos resultados. Mas existem alguns desafios nessas interpretações, né? Esse é um estudo de 2019, publicado no JCO, que comparou as interpretações de variantes somáticas identificadas em testes no tumor com variantes, com essa mesma variante, como é que ela estava depositada em banco de dados de alterações germinativas, como o ClinVar. Eles fizeram essa comparação para vários genes envolvidos com predisposição hereditária ao câncer. Foram mais de 623 variantes identificadas no tumor. Dessas, 353 tinham uma classificação definitiva no ClinVar, né? E dessas variantes aqui do tumor, 260 das 623 foram classificadas como variantes de significado clínico incerto no tumor. Quando eles olham essa mesma variante, descrita, como se fosse descrita como germinativa, olham no ClinVar, por exemplo, uma parcela importante delas, mais de 20%, seriam classificadas ou como benignas, não teriam impacto nenhum para aquele paciente no risco de câncer, ou como patogênicas. Tá? Então, existe uma discrepância importante aí nas classificações. Da mesma forma, aquelas variantes que tinham sido classificadas talvez como Tier 1 no tumor, né, patogênicas aqui nesse estudo, uma boa parte delas, na verdade 13%, seriam classificadas ou como benignas ou como VUS, se fossem laudadas em um teste germinativo. Então, a gente precisa ter cuidado nessas discrepâncias que podem acontecer, né? Lembrando que quando a gente está fazendo um teste no tumor, a gente está identificando não apenas as mutações somáticas, mas também aquelas mutações com potencial de serem germinativas. Esse é um exemplo que fica muito claro, né? Uma mutação
a mesma mutação em MLH1, né, que foi identificada no tumor. Quando identificada no tumor, e o objetivo desse teste normalmente é terapêutico, essa variante seria laudada como Tier 3, né, sem efeito em resposta a tratamento, né, uma VUS, digamos assim. Mas se a gente vai olhar essa mesma variante como germinativa, essa variante ela é classificada pelo ClinVar como patogênica. Então, é super importante que o laboratório, o clínico que receba esse laudo, faça uma revisão detalhada dos resultados, especialmente quando a gente pensa naqueles genes envolvidos com predisposição hereditária ao câncer. E, para finalizar, e lembrar, né, principalmente aquelas pessoas que realizam esses testes amplos no tumor, lembrar que uma boa parcela desses genes que a gente testa no tumor também podem estar envolvidos com predisposição hereditária ao câncer. A probabilidade de um achado secundário, de um achado germinativo, ao se testar o tumor, obviamente, depende do tamanho do painel e principalmente do tipo de tumor que a gente está testando. Esse foi um estudo publicado em 2018, né, no JAMA, que avaliou mais de mil pacientes com diferentes tumores sólidos, né, fizeram um teste no tumor, e depois uma análise pareada germinativa, e o que eles encontraram é que uma parcela importante desses pacientes que tiveram o seu teste inicial no tumor, tinham, na verdade, uma variante germinativa, né, então o teste no tumor serviu para se suspeitar de uma predisposição hereditária. Na verdade, 20% dos casos tinham uma variante germinativa. Vejam que em alguns tumores, como pâncreas e próstata, essa prevalência de alterações germinativas passou de 20%. Tá? E várias dessas alterações teriam implicações no manejo desses pacientes. Alguns parâmetros, alguns aspectos podem nos ajudar a suspeitar de uma alteração germinativa quando se começa testando o tumor. Frequência alélica, né? A gente conhece como VAF, é um parâmetro importante que pode ajudar o clínico na interpretação de resultado. Então, a gente tem que lembrar que as VAFs de alterações germinativas, quando identificadas no tumor, em geral, elas ficam ao redor de 50%. Existem alguns casos para alguns genes supressores de tumor que essa VAF pode ser superior a 50%. A gente tem que lembrar que vários desses genes supressores de tumor, para o tumor acontecer, o segundo alelo precisa ser inativado, isso é conhecido como perda de heterozigosidade, isso vai fazer com que o sequenciador leia mais uma das cópias, e por isso a VAF é maior que 50%, e existem alguns desvios, né, dessas frequências alélicas, por causa de alelo dropout ou algumas outras questões técnicas. As variantes somáticas, em geral, elas têm frequências alélicas inferiores a 50%. A gente sabe que o tecido tumoral tem contaminação por células normais também. E a gente não pode esquecer também daquelas mutações da hematopoiese clonal, que devem ter uma frequência mais baixa que 50% em testes germinativos e devem estar ausentes ou em muito baixa frequência no tumor. Tá? Então, a VAF é um critério importante, é um aspecto importante que pode nos auxiliar na interpretação de um resultado. Um outro parâmetro, um outro aspecto que pode nos ajudar a interpretar aquela variante, se ela tem risco de ser germinativa ou não, é se aquele gene com aquela variante está associado ao fenótipo em questão. E uma das ferramentas que pode nos ajudar é o ClinGene, também uma ferramenta de livre acesso. Então, por exemplo, eu coloquei MSH6 e o ClinGene me mostrou que existe uma associação definitiva entre mutações patogênicas, variantes patogênicas em MH6 e risco para câncer coloretal. Mas não existe uma associação definitiva dessas mutações com câncer de mama, por exemplo. Então, o gene em que aquela variante foi identificada no tumor pode nos ajudar a direcionar e a interpretar aquele resultado de um teste molecular. Então, na prática, como é que a gente pode fazer para questionar um resultado, né? Então, esse é um resultado de um laudo de um paciente com câncer de pulmão de não pequenas células, fez um teste abrangente, um teste por biópsia líquida, não foi um teste no tecido, mas o objetivo era determinar mutações do tumor. E vejam que apareceram duas variantes, né, uma variante missense em ATM, uma variante frame shift em STK11, aqui estão as VAFs, né, uma VAF de 0,26 e uma outra VAF de 0,35. O clínico suspeitou dessa alteração em STK11, se ela poderia ser germinativa ou não, né, além do impacto terapêutico, como, por exemplo, a resistência à imunoterapia,
que perguntas que ele poderia se fazer nesse momento, né? Então, qual é a VAF dessa alteração? Uma VAF próxima a 50%, a gente vê que não, tá? E já é sabido que para testes em biópsia líquida, as alterações que são germinativas, elas ficam com VAFs entre 40% e 60%. Esse é um gene tradicionalmente envolvido com câncer de pulmão. A gente vai para o ClinGene e percebe que não existe evidências fortes mostrando associação de variantes em STK11 e risco de câncer de pulmão. Pacientes têm história familiar ou não, então o clínico poderia fazer esse questionamento, né? Mutações somáticas são comuns nesse gene, a gente sabe que sim, né? Mutações em STK11 acontecem em vários tumores, com mutações adquiridas. É um gene supressor de tumor, tem perda de heterozgosidade, o segundo alelo foi inativado no tumor, isso talvez o laboratório pudesse responder, e essa variante está presente em bancos de dados de alterações germinativas, e a resposta é não, ela nunca foi identificada no ClinVar, então ela é provavelmente uma variante somática. Então essas são algumas diretrizes, alguns aspectos que a gente pode considerar na hora de interpretar cada uma das variantes identificadas em um teste no tumor. Agradeço e muito obrigado.